a tratar de um assunto que a gente, inclusive, já repercutiu ao longo da programação sobre um todo, que é a reforma tributária. Especificamente, vai ter alteração na carga tributária, com o texto da reforma, sobre doações e heranças. O texto prevê um aumento progressivo do imposto sobre a herança, variando de acordo com o valor do patrimônio envolvido. Sobre o assunto, a gente vai, inclusive, conversar ao vivo e agradecendo a disponibilidade para quem acompanha no rádio e na internet. O doutor Henrique Franceschetto, ele é advogado tributarista, está conosco mais uma vez aqui na programação da CBN. Doutor Henrique, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Para explicar na prática, tem uma alteração já imediata essa carga tributária para doações e heranças, ou é algo que ainda vai repercutir nos próximos anos? Não, Matheus, na verdade é algo que ainda vai repercutir mesmo nos próximos anos, não tem nada imediato, especialmente aqui em Santa Catarina, né? Se a gente considerar que, na verdade, aqui no nosso estado, o ITCMD ele já é progressivo, ele já segue um pouco essa lógica do que a reforma tributária pretende trazer. É que até então, alguns estados poderiam criar o imposto com uma alíquota única fixa ou poderiam criar com alíquota progressiva. O que a reforma está fazendo é que ela está tornando obrigatório que seja sempre progressivo, como já é hoje aqui em Santa Catarina. Ah, perfeito. Nós já temos uma tabela progressiva. Outros estados que têm essa condição fixa, né? Porque lendo sobre o assunto e quando existe esse tipo de divisão de herança, não tem também, ou pelo menos tinha, né? Não sei como é que vai ficar essa situação, algumas pessoas que migravam entre estados para fazer a documentação, para fugir justamente dessa tributação? Sim, sim, com certeza. Então, esse é um ponto bem importante também. E esse também daria para dizer que é um segundo ponto importante que está sendo alterado na reforma tributária. O que acontece? Quanto aos imóveis, o imposto ele já era devido para o estado onde está o imóvel, e isso vai continuar da mesma forma depois da reforma tributária. Mas para os bens móveis, você pagava o imposto de acordo com o local, o estado, onde se processava o inventário. Então, você não tinha uma obrigação de pagar o imposto sobre herança para o estado onde era, por exemplo, onde havia o domicílio do decujus, do falecido, né, do autor da herança. Então, você podia fazer esse movimento, você podia ir para um outro estado, abrir um inventário extrajudicial nesse outro estado, se o imposto lá fosse menor, valia a pena. Isso também vai mudar, então, as duas principais mudanças são exatamente essas, a alíquota que passa a ser progressiva para todos os estados, e também a questão da tributação dos bens móveis, que então deixa de ser no local onde se processar o inventário e passa a ser no local de domicílio do decujus, ou seja, aquele estado onde morava a pessoa que veio a falecer, que é o que a gente chama de autor de herança. Então não vai mais ter espaço para fazer esse movimento. Muito bem, por exemplo, como Santa Catarina tem essa questão do imposto progressivo, tinha gente que via de um estado onde tinha essa condição fixa e migrava para fazer a tramitação aqui no estado. Sobre a divisão ali de doação e herança. Doação acontece em vida, herança depois, né? Se tem divisão oficial, vale a mesma mudança para doação e herança ou são tributações diferentes? Não, ela passa a ser, como ela passa a ser uma previsão constitucional, ela passa a delimitar, então, que esse tributo ele vai ter que ser dessa forma progressiva e seguindo essa lógica, tratando as duas situações e para todos os estados. O que a gente vai acompanhar agora nos próximos anos é o avanço disso no que a gente chama de leis complementares, leis ordinárias e regulamentos, né? Porque, como a gente já fala bastante também no dia a dia, a área tributária no Brasil ela é muito complexa justamente por essa quantidade de leis que você precisa. Então, o que existe hoje, o que foi aprovado no ano passado, é basicamente só o texto constitucional da reforma tributária. E a partir de agora é que vão começar os debates do que a gente chama de leis complementares, que servem justamente para complementar esse texto constitucional, eventualmente leis ordinárias, conforme elas forem necessárias também, e depois os regulamentos, as portarias, as normativas. Então, a verdade é que ainda tem muita coisa em aberto, o que a gente tem hoje é simplesmente a base. Mas essa base ela vai ser única e não vai dar para escapar por ser da própria Constituição. Até porque a reforma tributária como um todo vai ter um tempo de implementação que ele é grande, né? Não são 10 anos, então, na prática, todo o resto vai ser dentro desses 10 anos. Exatamente. Não, na verdade também, se a gente for pensar, toda essa reforma que a gente trabalhou até agora, ela era muito focada no que se chama de tributos sobre o consumo. Então, os impostos, os tributos em geral, que oneram a venda de mercadorias ou a prestação de serviços. Aí a gente fala de ICMS, de ISS, de PIS, de COFINS, de IPI, que ia ser extinto, não vai mais. Então, teve muita coisa que foi alterada aí, mas eram outros tributos. Então,
o ITCMD, que a gente está conversando hoje aqui, que é o Tributo sobre Herança e Doações, o próprio ITBI municipal, o próprio Imposto de Renda, o IPTU também, que teve algumas mudanças pequenas agora, mas não era o foco. O foco foi muito a questão da tributação do consumo. Essas mudanças pontuais no Imposto sobre Herança, elas ainda foram realmente bem pontuais. Então, e a reforma como um todo vai ter esse período de transição até 2033, dando realmente esses 10 anos desde a aprovação, para que se evolua, né? Além de que, vamos ser bem sinceros, assim, vou aqui trazer uma opinião pessoal minha, mas é difícil acreditar que esse calendário vai ser cumprido dessa forma, porque a transição pretende começar já em 2027. É um prazo até curto se a gente começar a avaliar tudo que tem que alterar e tudo que tem que ser criado até então, né? Em situações muito mais simples, como a do E-Social, que aconteceu nos últimos anos, a gente teve atrasos aí de mais de 5 anos no prazo inicialmente previsto. Então, é possível que a gente passe até mais de 10 anos, na minha opinião, debatendo esse tema e até que tudo esteja 100% implementado, sabe? É uma regulamentação bem complexa. Agora, voltando para a herança e doação, doutor, para explicar hoje na prática o que está valendo na lei, né, sobre patrimônios. Existe uma divisão entre filhos ou também a parte que é de testamento? Hoje, qual que é o básico quando a gente fala de herança e divisão? Olha, o básico, eu acho que para o pessoal ter uma referência, principalmente o nosso ouvinte aqui de Santa Catarina, é basicamente que as alíquotas aqui no estado elas vão de 1% a 7% via de regra, chegando a 8% justamente nessas situações onde envolve testamento ou quando o parente que está recebendo a herança for o que a gente chama de parente colateral. Então, são parentes um pouco mais distantes do autor da herança, daquela pessoa que veio a falecer. Mas o nosso imposto aqui ele vai de 1% a 7%. Então, 1% naquilo que é abaixo de 20 mil e chegando a 7% no valor acima de 150 mil. E aí até vem um movimento importante, Matheus, que a gente viu acontecer no ano passado, nos estados em que tem a alíquota fixa do ITCMD e que tem essa previsão de se tornar progressiva, como Santa Catarina, que foi muita gente fazendo doações de bens em vida. Por que isso? A pessoa se antecipa ao momento do falecimento para pagar esse imposto, no sentido de que, por exemplo, aqui em Santa Catarina hoje, o imposto para bens acima de 150 mil, ele já chega a 7%. Se você tem um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais ou de R$1 milhão, a maior parte dele fica no 7%. Se você está em São Paulo, que a alíquota é fixa de 4%, você não tem isso. Essa alíquota ela fica sempre no 4%, independente do valor. Então, vale a pena antecipar, doar o bem em vida, como muita gente fez no passado. Teve um aumento de mais de 20% nessas doações no passado, para poder resolver isso agora, antes dessa mudança para o imposto progressivo, que acaba cobrando um valor de imposto mais alto sobre valores mais altos, que não são necessariamente grandes fortunas, né? Aqui em Santa Catarina a gente está falando de 150 mil reais, que é um valor até abaixo do valor de muitos imóveis que a gente vê aí no mercado. Mas, essencialmente, o que existe hoje é isso. A nossa alíquota aqui vai de 1 a 7, chegando a 8 em algumas situações excepcionais, e passando do 7 sempre quando a herança tiver um valor acima de 150 mil reais. E a divisão, existe um percentual que é para os filhos? Isso está estabelecido em lei também? Ou é algo que é passível ainda de outra interpretação na justiça? Não, existe uma definição, a gente até sai um pouquinho aí da área do direito tributário e vai para o que a gente chama de direito das sucessões ou direito de família, que ele vai ter uma série de regras, mas basicamente, dependendo do regime de casamento, se a pessoa que veio a falecer era casada, isso vai ter uma influência na definição do percentual da herança, e depois a relação também, a divisão com os filhos. Então vai ter inicialmente uma questão de direito de família, do que a gente chama de meação, com a pessoa que era cônjuge desse autor de herança. Depois vai ter a parcela da herança, que o cônjuge vai ter direito, e aí do restante vai haver essa divisão entre os filhos. Não havendo filhos, existe também a previsão do pagamento aos ascendentes, né, aos parentes, aos pais da pessoa que veio a falecer, caso esses ainda estejam vivos, e assim por diante. Tem uma série de regras, mas isso tudo é previsto na legislação também. Doutor, para encerrar, a característica dessa alíquota progressiva deve seguir aqui em Santa Catarina ou isso também pode ser alterado anualmente ou é algo que fica como uma política permanente? Uhum. Olha, o que a gente tem de permanente é simplesmente a necessidade de ser progressiva, o que significa que tem muita coisa que pode ser alterada, né? A gente pode definir, por exemplo, alterar essas faixas de alíquota, né? Hoje é 1% até 20 mil, pode ser alterado para 1% até 50 mil, ou para bens de até 10 mil. Então, toda essa definição das faixas, alíquota mínima e máxima também, existe um parâmetro mínimo e máximo, que hoje é de 2% a 8%, depois da reforma tributária, a gente precisa ver exatamente como vai ficar, aliás, de 1% a 8%, enfim,
mas essa questão de ser progressiva é o que vai ser obrigatório pós-reforma pela previsão da Constituição. Mas dentro dessa progressividade, como vão ser divididos os valores, quais vão ser os critérios, quais vão ser as alíquotas de fato, tudo isso está em aberto e tudo isso ainda vai ter que ser debatido ao longo dos próximos anos para a implementação dessa reforma. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o senhor acredita que ainda essa prática da doação em vida deve aumentar nos próximos anos, deve aumentar até como forma de evitar se pagar mais impostos? Olha, é possível que sim, não pelo mesmo motivo da alíquota fixa que eu comentei que é a realidade hoje em outros estados, mas por outros motivos. Por exemplo, como ainda tem muita coisa a ser debatida na reforma tributária, muitas pessoas têm receio de que o governo vá por um caminho de equiparar a tributação da herança do Brasil, tornar ela mais próxima ao que acontece em outros países. Hoje a nossa alíquota máxima é de 8%. Tem países que tributam 20%, 30%, até mais sobre herança. Claro que esses países eles têm tributações menores em outras coisas, né? O que a gente não poderia era aumentar o imposto nessa situação e manter a tributação pesada no que já existe hoje. Mas existe um receio de muitas pessoas de que o governo venha a pensar em aumentar essas alíquotas máximas também. E aí pode ser que muita gente venha a se antecipar, não pela mudança da alíquota fixa para progressiva, mas por um receio de que nesse movimento, nesse momento de alterações, o governo venha a criar uma carga tributária mais alta do que a que existe hoje. Advogado tributarista Henrique Franceschetto, muito obrigado pela atenção conosco, pelos esclarecimentos, um bom trabalho. Muito obrigado, Matheus, pelo convite e fico sempre à disposição. Um abraço. Um abração, bom trabalho.